Pode se assentar mais uma vez. Eu confesso que hoje pela manhã eu nem consegui cantar o hino, deixei o louvor na mão. Que quando nós sentimos a graça do Senhor, ela nos envolve de uma forma que a gente não consegue se controlar. E há uns domingos atrás também eu senti a mesma coisa. É o poder de Deus neste lugar. É a graça de Deus neste lugar. E quando o Alan, ele disse bem, quando nós chegamos dispostos à casa do Senhor, com os nossos corações abertos para receber aquilo que Ele tem para nós, Ele nos dá. Basta nós termos fé. Basta nós abrirmos nossas vidas para Ele. A Bíblia fala lá em Apocalipse que Ele bate no meu e no teu coração todos os dias. Ele bate na tua alma e no teu coração todos os dias. E aí, se você permitir que Ele entre, Ele entra e Ele faz morada e Ele permanece na sua vida. Amém? Aplauda mais uma vez ao Senhor. Esse mês nós estamos falando sobre um tema muito importante, muito necessário. A igreja que cresce. Quem quer ver a Shalom crescer aqui? Quem que ama a Shalom? Nós amamos a Shalom. Nós amamos o reino de Deus. Porque esse lugar aqui, ele não foi estabelecido e não foi colocado e não foi edificado apenas por ser. Mas é um lugar que manifesta a glória de Deus. O único intuito é esse, de manifestar a glória de Deus. Magliane, que saudade. Voltou, glória a Deus. E eu quero dizer para você que, para nós vermos a igreja do Senhor crescer, nós primeiros precisamos amar. E quando nós amamos, automaticamente, a palavra de Deus, ela já está sendo frutificada no nosso coração. Ela está sendo germinada, ela está sendo cuidada no nosso coração. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, e o versículo 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 47, diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem é que sabe quem que vai ser salvo na igreja? Quem? O Senhor. O Senhor. E Ele coloca esse cuidado e esse amor em nós. Porque o ser humano, ele por si, ele é julgador, ele é precipitado, ele fala demais. Mas aqui a Bíblia fala que o Senhor é quem sabe quem Ele vai salvar. O Senhor é quem sabe quem Ele vai colocar nesta igreja. O Senhor é quem sabe quem vai levar para o céu. Todos precisamos desejar para que a igreja cresça em qualidade, quantidade, em graça e em números. Olha só, crescer em qualidade, quantidade, graça e em números. Aí eu pergunto para vocês, é fácil tudo isso acontecer? Não é fácil. O trabalho do Senhor é árduo nas nossas vidas. O trabalho do Senhor, é constante nesta igreja. O trabalho do Senhor é ali, dia, noite e noite, nos nossos corações e nas nossas famílias. O crescimento da igreja precisa ser desejado. Para isso, é preciso esforço e trabalho. Para cada igreja tem sua cultura. Eu coloquei esse pedaço aqui porque na célula dessa semana, uma irmã, ela comentou muito sobre costumes, né? E eu perguntei para ela se ela sabia a diferença entre doutrina e costume. O que era doutrina, melhor dizer. E ela ficou insegura em responder. E aí quando eu comecei a falar para ela o que era doutrina, o que os cristãos ali, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos de Jesus Cristo, ela, é verdade. Então eu estava entendendo totalmente errado, porque para mim doutrina era roupa, era brinco, era isso, era aquilo. Eu falei, isso aí é costume de cada igreja.
mas nós precisamos respeitar, porque a Bíblia fala para nós respeitarmos nossos líderes e até orarmos por eles. E aí, quando eu falei isso para ela, né, chega que ela ficou assim, olha, agora eu estou começando a entender. E aqui, quando ele fala de cultura, fala de esforço, fala de trabalho, quantos aqui conseguem sentir como que a igreja, ela dá trabalho? Quantos aqui conseguem sentir o esforço que esse trabalho dá? E aí eu pergunto, eu termino essa pergunta. Quantos conseguem sentir o trabalho, o esforço e o resultado? O resultado são vocês. O resultado somos nós. Esse trabalho, esse esforço, Deus ele nos dá para quê? Para que possamos ver essa igreja crescer. E essa igreja começa a crescer aqui dentro de nós. Nesse momento de comunhão, nesse momento que nós prestamos atenção em tudo que é falado no culto. Esses dias mesmo eu estava ouvindo uma pregação que eu gosto, viu, Alan? Ouvir pregação. Eu gosto de ouvir pregação, aquelas pregação boa. E aí ele estava falando assim, olha, quando você for para o culto, não fica desapercebido, sabe, assim, com outros pensamentos. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Ai, eu tenho que pagar uma conta amanhã cedo. Ai, meu Deus, essa cadeira aqui está torta. Ai, que não sei o que. Não. Vá para adorar ao Senhor. Preste atenção em cada detalhe do culto. Preste atenção nos testemunhos. Preste atenção na palavra. Preste atenção no seu irmão que sentou do seu lado. Porque cada detalhe do culto, em primeiro lugar, foi o Senhor que preparou. Nós somos apenas um canal para esse culto acontecer. E ali me despertou mais ainda. Porque pensa vocês, quantas dificuldades vocês não enfrentaram durante o dia, ou durante a semana, ou durante o dia para estar aqui nessa noite? Várias dificuldades. Várias coisas nós rompemos para estar aqui. Mas quando nós decidimos, Senhor, eu vou na tua casa prestar culto ao Senhor, e eu preciso que o meu coração ele seja cheio da sua glória. Eu preciso que a minha mente ela seja transformada na tua palavra. Aquele cansaço, sabe, aquele estresse, aquele abatimento que Satanás lança, aquele desgosto que o mundo lança, vai saindo, porque você se posiciona e fala, Senhor, eu preciso da sua presença na minha vida. É o que nós vamos falar mais para frente também sobre posicionamento. E como que essa igreja, ela cresce? Primeiro lugar, semeando a palavra de Deus. Uma coisa que o Senhor nos deu, ou melhor, uma coisa que o Senhor mandou os discípulos fazer, é sair e fazer discípulos. A igreja, ela cresce se nós semearmos a palavra de Deus. Ela não cresce se nós ficarmos calados. Vocês sabiam disso? Só que aí a gente fica pensando assim, mas eu vou falar o quê? Eu vou falar como? Eu não sei falar. Eu não sei expressar. Eu mal sei o Salmo 91. Eu mal sei o Salmo 23. Eu não sei o que significa. Mas aqui, se você puder abrir sua Bíblia em Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3 diz assim, e o versículo 6 diz assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos o que de Deus? Cooperadores. Nós cooperamos na casa do Senhor. E o versículo 10 diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja, cada um edifica sobre ele. Olha só o que Paulo, ele quer dizer aqui, que cada um tem a sua função na igreja.
Cada um tem o seu trabalho. Ninguém pode dizer assim, eu sou mais importante do que o outro. Citado bem sobre os membros do corpo. O pé, ele não pode falar, eu sou mais importante que a cabeça. O olho, ele não pode dizer, eu sou mais importante do que a perna. Porque todos precisam trabalhar unidos. Todos nós precisamos trabalhar juntos. E o que ele fala, ó, por isso, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus é o que dá o crescimento nessa igreja. Deus é o que dá crescimento lá na sua célula. Deus é o que dá crescimento lá no seu ministério. É Ele que dá o crescimento. Cada um aqui faz uma parte. Cada um precisa fazer, cumprir a parte que Deus nos deu. Deus nos deu. E Ele quer que nós cumpramos isso para quê? Para que a igreja dele cresça. Amém? Em 2 Coríntios 9,6 diz assim: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Esse versículo nós citamos bastante em ofertas e dízimos. Mas, quando nós começamos a entender o que é trabalhar na casa do Senhor, quando nós começamos a entender que nós amamos a casa do Senhor e queremos que a igreja ela cresça, nós começamos a semear. E aí nós vamos colher. Em Mateus 4:26, Marcos 4:26 diz assim: o reino de Deus é assim. É como se o homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como. Eu vou ler de novo. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de dia ou de noite, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque quem que dá o crescimento para aquela semente? Quem que dá crescimento para essa igreja? É Deus. Nós simplesmente pegamos a palavra, falamos, lançamos, outro vem e cuida, outro vem, né, dar uma podadinha aqui, corta uma coisa aqui, uma folha seca ali, né, outro vem e coloca uma terra com mais proteína, uma terra assim, dá uma chaculada lá, né, mexe lá na terra, que de vez em quando tem que fazer, minhas plantas estão lá, seca que são, mas de vez em quando eu lembro de fazer isso. Você tem que mexer lá na terra, tem que trocar a terra, tem que tirar aquelas raízes. O vaso é desse tamanho, eu acho que elas vão ficar só desse tamanho. Aí eu lembro, tem que trocar o vaso, pôr no vaso maior, tirar um pouquinho daquela raiz, né, que está ali, não quero que ela cresça mais, mas a igreja precisa crescer. Mas a minha planta, ela fica daquele tamanho. E aí tem que tirar a raiz, tem que trocar a terra. Só que às vezes a gente não quer fazer isso na nossa vida. A gente não quer fazer isso na igreja. A gente quer que a igreja cresça, mas a gente não faz nada. Ah, já que é o Senhor que vai crescer, então o Senhor me salvou, vou ficar aqui. Mas Jesus falou para os discípulos: vai e fazei discípulos. Nós somos os discípulos de Jesus. Cada um aqui é o discípulo de Jesus. Amém? Quando nós estamos semeando, não é fácil. Quando nós estamos lançando a semente, não é fácil. Nós encontramos dificuldades. Nós encontramos até em nós mesmos certas dificuldades. Nós encontramos bloqueios. Nós encontramos dúvidas. Pessoas que nos questionam. Se você puder abrir sua Bíblia no Salmo 126, e o versículo 5, ele dá o resultado dessa semeadura. Salmo 126, o versículo 5 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Talvez lá na sua casa você está semeando com lágrima. Talvez lá no seu serviço você está semeando com lágrima. Talvez lá com o seu filho, com sua mãe, você está semeando com lágrima. Mas você vai colher com alegria, porque é a promessa do Senhor.
Talvez não. Essa igreja muitas vezes já semeou com lágrima e ainda vai semear com lágrima, porque nós vamos ainda ter muitas pessoas que vão passar por aqui, que vão chegar aqui. O trabalho é árduo, é trabalhoso, mas nós vamos ter resultados com alegria. Nós vamos ter resultado com alegria. Levante sua mão assim. Você é essa alegria. Você é essa alegria. A pessoa que trabalhou árduo ali, trabalhou insistente, ficou ali orando por você, ficou jejuando por você, ficou insistindo. Vamos lá na igreja ouvir a palavra de Deus. Vamos lá na célula ouvir a palavra de Deus. Vamos orar, meu irmão, anima. Levanta. Ela semeou com lágrima, mas hoje ela colheu com alegria. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Tudo que é planejado na igreja precisa ser para o crescimento. Não podemos trabalhar para nós mesmos, como se fosse tudo para o seu próprio ego, satisfação pessoal. A comunhão vira doença relacional, porque uma igreja que não cresce, que não faz missão, adoece. A missão da igreja é anunciar o evangelho, boas novas. Sendo assim, uma igreja dinâmica, uma igreja viva, uma igreja que recebe e distribui. Ao contrário, se ela só recebe, ela se torna como mar morto. Se não distribuir, ela fica empanturrada e adoece. Sabe por que há divisões? Sabe por que há contendas? Sabe por que há disse e me disse? Sabe por que há fofoca? Porque às vezes nós estamos empanturrados. E começamos a adoecer. Quando o Senhor me deu esse tema e esses versículos, eu falei: Senhor, fala fortemente no meu coração primeiro. No meu coração primeiro. Porque eu preciso que a tua glória ela seja manifestada na minha vida, para depois ser manifestada no dia que eu for falar. E quando essas palavras vieram até a mim, eu me lembrei de uma época, quando eu era adolescente, que eu tinha muita sede de Deus. Muita sede, muita sede, muita sede. E eu comecei ali, a pouco do que eu entendia da palavra de Deus, e hoje ainda sei pouco, mas o Senhor me ensina. E eu comecei só a absorver, só a receber. E eu comecei a inchar, ficar empanturrada. E aí tudo que eu via na minha frente estava errado. A minha família, então, era a primeira pessoa que estava errada. Os primeiros, são os primeiros, né? São eles. São os primeiros que estão mais errados. E aí eu percebi que o amor de Deus foi se esfriando em mim. Eu não tinha mais vontade de ir para a igreja. Eu ia porque eu tinha medo de apanhar da minha mãe. A minha mãe falava assim: se você não for, você vai apanhar. Então eu ia. Mas eu não tinha mais vontade. Eu não tinha mais vontade de cantar. Eu participava de grupos na igreja, eu não tinha mais vontade. E aí uma vez o Senhor falou forte no meu coração: sabe por que você está assim? Porque você se alimentou e ficou para você. E esse alimento é um tempo para você. E depois você tem que distribuir. Porque senão acontece realmente com o que acontece aqui. Você fica um mar morto. Você fica tão inchado que você se acha o eu. Eu sei, eu posso, ninguém chega perto de mim. Parece que é a única pessoa da igreja. E não é. Nós precisamos um do outro. Nesse precisar um do outro, é que Deus começa a quebrar aqui dentro de nós o egoísmo, começa a quebrar o fingimento, começa a quebrar o disse-me-disse, começa a quebrar a fofoca, a impaciência, a intolerância, começa a quebrar tudo isso. É por isso que Paulo falou: você quer ser renovado? Medita na palavra do Senhor. Você quer ser renovado, fortalecido? Se fortaleça na palavra do Senhor.
Em Atos, capítulo 9, versículo 31, diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. A igreja precisa crescer numericamente, geográfico, verdadeiro e fortalecido. A igreja precisa crescer. Nós precisamos crescer. Nós precisamos frutificar. Se você não está sendo uma árvore frutífera, pergunte para o Senhor o que está acontecendo com a sua alma. Se você não está percebendo que não está chegando ninguém perto de você, para você ser esse alimento frutífero, é porque você precisa mais de Deus. Porque você precisa se alimentar mais. Você precisa Deus tratar aqui dentro, porque nós fomos chamados não para ficarmos enraizados num lugar e aquela árvore muito bonita, todo mundo vem, come e você fica parado. Não. Deus, Ele quer mais. Ele quer que as pessoas venham, se alimentam, os passarinhos venham. Eu não sabia disso, eu aprendi lá em Manaus, depois de velho. Que os passarinhos vêm, eles pegam lá a semente e levam para outro lugar, e em outro lugar ele dá fruto, ele nasce outra árvore. Talvez você olhe assim, mas no lugar que eu estou, não está dando fruto. Talvez não ali, mas se você perceber um pouquinho mais para lá, alguém lá na frente deu o testemunho da tua vida. Aí talvez também você pense assim, mas eu já falei tanto, eu já insisti tanto, eu já orei tanto. Isso é um dos perigos que nós caímos. Já falei tanto, já amei tanto, eu já convidei tanto. Imagina Deus olhando lá em cima para a gente e falando, Jesus, eu dizendo, né? Esse aí tem que aprender mais um pouquinho. Esse tem que aprender mais um pouco. O segundo motivo da igreja crescer é na nossa casa. Abre aí sua Bíblia em 1 Timóteo 5 e 8. Primeiro Timóteo 5 e 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Quando esse versículo ele começa a ser analisado e estudado, a gente começa a entender lá, quando a igreja começou a crescer, a preocupação que os apóstolos tinham deles mesmos se cuidarem um do outro. Lembra que nós lá lemos que eles estavam de casa em casa, repartiam um pão, né? E até aqueles mais necessitados que tinham uma situação melhor, vendiam suas propriedades e ajudavam o seu próximo. Não era isso que nós já aprendemos? Então aqui, nesse versículo a gente vê o quê? O cuidado que eles tinham com os parentes. O cuidado que eles falam, você precisa cuidar da sua parentela. Você precisa cuidar da sua família. Você precisa cuidar do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Porque o que ele fala aqui, especialmente dos que são da sua própria família, porque se não cuida, negou a fé e é pior que um descrente. Sabe por que nos tornamos pior e negamos a fé? Porque quando nós não praticamos a palavra de Deus, nós estamos negando tudo que Jesus conquistou lá na cruz por nós. Sabiam disso? Quando nós não praticamos a palavra de Deus, nós estamos dizendo, Senhor, isso aqui não valeu de nada. Tudo que está escrito aqui, tudo que Jesus fez, não valeu de nada. Quando nós não praticamos. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Em Josué 24:15, esse homem ele teve uma posição forte. E ele teve uma posição tremenda. Josué 24:15, ele fala assim, ó. Se, porém, não agrada a você servir ao Senhor
Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses e aos que são antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Ele teve uma posição que fez diferença. Se você ler um pouquinho mais para trás, você vê que essa palavra, ela foi dita àqueles crentes que eles estavam desanimando. Eles estavam parando. Eles estavam dizendo, eu não quero mais Josué prosseguir. Aqueles que Josué ele estava liderando, Josué teve que dar um chacoalhão. Foi quando eu falei ali, né, de podar, tirar as folhas secas, de tirar a raiz que não está dando mais ali, não está frutificando, não vai dar mais vida. Josué, ele fez isso, ele deu um chacoalhão. Falei assim, olha, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem você vai servir. Eu pergunto a vocês hoje, vocês estão aqui, a quem vocês vão servir? Já chegaram alguém perguntar para você isso? Para vocês, da sua casa, da sua família? Quem que você está servindo? Quem que você busca? Quem que você adora? Será que a nossa resposta é como aqueles homens que estavam desanimando, dizendo, não sei mais a quem eu sirvo não. Eu não sei mais. Eu já perdi essa vontade de buscar ao Senhor, eu já desanimei. Aí Josué, ele vai dar um chacoalhão neles. Fala assim, escolham hoje a quem irão servir. Se é aos deuses, vamos dizer hoje em dia, quem vocês vão servir? Ao mundo? A idologia que está acontecendo? As discussões que a gente ouve o dia todinho? Lá no trabalho, lá na faculdade, lá em casa, quando alguém chega com algo novo do mundo, a gente fica até bobo, até assim satisfeito. Puxa, fulano descobriu algo novo do mundo. Mas quando ela descobre algo novo da palavra, a gente fica, é verdade. É isso mesmo, a palavra de Deus diz bem isso. Mas Josué falou assim, escolham hoje quem vocês vão servir. E aí ele fala assim, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele sabia que o plano de Deus era para todas as famílias. Não era só para a família dele. Não era só porque ele cria em Deus. E ele sabia que Deus dava livramentos para a família dele. Ele queria que o amor de Deus alcançasse todas as famílias. Todas as famílias. Deus, ele quer salvar todas as famílias. Ele quer abençoar todas as famílias. Ele quer abençoar financeiramente, no trabalho e principalmente no trabalho no Senhor. Quando nós viemos à igreja, quando nós trabalhamos nas células, quando nós trabalhamos nos ministérios, Deus, ele quer abençoar o nosso trabalho. Ele quer que seja frutífero. Aleluia. Em Gênesis 17, Deus disse assim a Abraão: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Quando Deus, ele disse isso a Abraão, ele não estava pensando só ali naquele momento. Ele estava falando da descendência dele, da geração dele, e olha só onde poderia chegar essa palavra. Se nós pensarmos somente em mim, em nós, se nós pensarmos, não, irmã, tá bom do jeito que tá. Ai, muita gente dá muito trabalho, muita gente dá muito esforço, muita gente a gente soa muito. Não. Tá bom, assim, pequenininho, bonitinho. Não é essa a vontade do Senhor. O Senhor, ele quer que a igreja cresça. Diga assim, o Senhor, ele quer que a igreja cresça. Vamos ter trabalho? Vai ser árduo? Mas ele que nos dá essa força.
Ele que deu essa força para Josué enfrentar aquele monte de famílias que estavam desanimando, que estavam querendo parar. E ele falou assim: não, hoje você escolhe. A que Deus você vai servir? A que caminho você vai servir? Pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu tive essa experiência com o Senhor, eu tive esse posicionamento: Senhor, eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. E passou anos e anos, lutas e lutas, e ainda temos lutas e dificuldades. Mas há alguns anos atrás eu pude presenciar algo tremendo. Eu já contei aqui rápido sobre o testemunho do meu irmão, que ele se envolveu em algumas coisas. E depois da minha mãe muito orar, muito insistir, nós vimos o agir de Deus na vida dele. Hoje ele está casado, hoje ele é servo do Senhor. A minha cunhada fala que tem hora que ela tem que dar um beliscão nele assim, né? Vai, Marcelo, acorda. O podo, né? É ela podando ele. Mas hoje nós colhemos com alegria. Porque é o Senhor que dá o crescimento. E foram anos e anos. Não foi 1 mês, 2 meses, não. Foram anos e anos. Eu vi a luta da minha mãe. E ela venceu porque ela confiava no Senhor. E eu quero te dar essa palavra nessa noite: confia no Senhor. Mesmo que você olhe assim para a tua família e fala assim, ou até já ouviu, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Você vai virar para essa pessoa, até se posicionar na frente de Satanás, vai dizer assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se for para passar a noite orando, dobre o seu joelho e vai orar. Se for necessário você passar 2, 3 dias de jejum, fique 2, 3 dias de jejum pela sua família. Se for necessário sacrificar, sacrifique a sua vontade. Se for necessário dizer não para muitas coisas, diga, pois esse foi o posicionamento de Josué. Por isso que ele viu a diferença de servir ao Senhor. Por essa que é a diferença de Deus servir ao Senhor. E é por isso que Deus quer que a igreja dele cresça. Ele quer, ele deseja, ele anseia. Porque não é só ver aqui cheio. Não é. Se fosse, tem muitas igrejas que estão assim, ó, cheias. Mas o anseio que Deus tem de ver vidas salvas, curadas, libertas, é mais que isso. É mais que ver cheia. É ver mais pessoas se rendendo ao Senhor. Então, quando você for falar do amor de Cristo para sua família, insista. Quando você chegar na frente deles e mesmo levar um não, diga assim: lembre lá no teu coração, eu tenho os frutos do Espírito. Eu tenho os frutos do Espírito. Eu tenho os frutos do Espírito. E nós vamos vencer essa batalha. Fique de pé em nome de Jesus.